Hoje no nosso quadro Saúde vamos abordar um tema que gerou polêmica na semana passada, a morte de pacientes de uma clínica particular de Campinas, no interior de São Paulo, que passaram por ressonância magnética. A Associação Brasileira de Radiologia ainda não se pronunciou sobre o caso, mas foi identificada uma espécie de reação alérgica negativa no fígado dos pacientes a algumas substâncias presentes no contraste, injetado na circulação para a realização da ressonância. As mortes de Maiara Monteiro, de 25 anos de idade, de Pedro Porto, de 36 anos, e de Manuel Pereira, de 39 anos, depois que passaram por exames de ressonância magnética com contraste em Campinas, despertou em muita gente um interesse em saber o que causou essas mortes. Esta tecnóloga em radiologia explica como o exame é feito. Existem alguns casos que o paciente tem que tomar esse contraste diluído em água e posteriormente é injetado também por via venosa. Sendo administrado o contraste, a parte venosa tem que ser feita o mais rápido possível. Você injetou o contraste por via venosa, tem que ser tomadas as imagens o mais rápido possível, porque rapidamente o organismo vai eliminá-lo. Ela fala que nos exames de tomografia o contraste também é utilizado. O contraste é utilizado para fazer um estudo mais detalhado de um problema que já foi diagnosticado anteriormente. No caso das tomografias com contraste, o exame pode demorar cerca de 10 a 15 minutos. No caso das ressonâncias, com a utilização da substância, a avaliação pode demorar até mais de 40 minutos. A avaliação realizada mesmo com todos os padrões exigidos não descarta a possibilidade de reação nos pacientes. Quando acontece de o paciente ter alguma reação, rapidamente também ele já começa a manifestar um calor, uma coceira, urticária. Aí são tomadas as medidas. Exatamente, aí o serviço tem que estar preparado para dar todo o suporte àquele paciente que venha desenvolver alguma reação. Você tem perguntas, manda para a gente. 31 31 17 50 é o nosso telefone. Doutor Pedro Augusto Martins é médico radiologista. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã. Agradeço a oportunidade também. Esclarecer essas dúvidas. Eu acho que quando essa notícia foi divulgada no Brasil todo na semana passada, 3 pacientes jovens, todos na casa de 30 anos, morreram depois de utilizar esse contraste, fica todo mundo muito preocupado. Agora eu vou fazer um exame ou de tomografia ou de ressonância, preciso tomar o contraste, eu corro algum risco? Então, explique para a gente, doutor Pedro, o que pode estar acontecendo? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que realçar a importância dos métodos de diagnóstico, a tomografia e a ressonância, que trouxeram um avanço espetacular para o tratamento e a cura de muitos pacientes, muitas patologias. Em segundo lugar, a gente conhece, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eu gostaria até de ressaltar isso. O Colégio Brasileiro de Radiologia divulgou um comunicado onde se manifesta como solidário, e constrangido, vamos dizer assim, inclusive pesaroso com o fato que aconteceu, e está esperando que seja realmente exaurida toda a investigação sobre o caso, que está sendo feita naturalmente pela Anvisa, para que ele possa se pronunciar oficialmente. Nós sabemos que os meios de contraste são usados, e aí eu vou corrigir um pequeno detalhe, não é para fazer um diagnóstico que já foi feito. O meio de contraste ele é usado de modo seletivo sempre que a gente precisa de mais informações para fazer o diagnóstico. Ou seja, não é todo paciente que vai ser submetido à ressonância ou à tomografia que precisa ter o contraste injetado. Exatamente. É uma decisão que se toma na medida em que você precisa de maior esclarecimento. E é uma coisa muito simples. Quando você tem algumas patologias, como o tumor, a infecção, por exemplo, a encefalite, várias condições patológicas no encéfalo, na medula, ocorre um inchaço, há um edema, passagem de líquido e a quebra da barreira hematoencefálica. Normalmente o tecido encefálico é protegido e o meio de contraste não deve penetrar nessas áreas. E quando você utiliza o meio de contraste, aquela doença vai ser melhor evidenciada e aí a gente consegue fazer o diagnóstico não só do tipo da doença, como também
traçar um prognóstico para chegar efetivamente à cura. Então, algum... é uma coisa seletiva. Nem sempre a gente usa o meio de contraste. Bem, eu já fiz 2 ressonâncias e não precisei usar em nenhuma das duas. É uma das coisas que deve ser assinalado. É extremamente incomum a ocorrência de reações adversas, reações alérgicas. Mas existe algum teste alérgico feito antes do procedimento? Existe todo um questionário que é feito, história alérgica. Às vezes você sabe que muitas vezes você tem alergia a determinadas refeições, a camarão, algumas coisas, a iodo, e você pode, antibióticos, né? São várias as drogas que podem provocar reação alérgica. Detalhe, os radiologistas estão preparados são treinados no sentido de se posicionar mediante isso. Inclusive, no treinamento de médicos radiologistas, existe um curso especial que é de assistência à vida, onde se destaca a atenção que se deve dar tanto na prevenção como no tratamento, na ocorrência desse tipo de patologia. A Isabel, lá de Campo Maior. Obrigada, Isabel, por sua participação. Bom dia para vocês aí em Campo Maior. Doutor, ela disse que é alérgica à clara de ovo. Ela pode ou não tomar o contraste? Qual é a substância do contraste? A substância que é usada o iodo é usado na tomografia computadorizada, os radicais triiodados. E no caso da ressonância, é o gadolínio ligado a um ácido. Então, esse meio de contraste, não existe nenhum tipo de relato de pessoas que têm alergia à clara de ovo. Mas a gente pode fazer um teste, algumas estimulações de mucosa, a gente coloca uma gotinha na conjuntiva e ver se tem reação alérgica. Mas é importante a pessoa que é alérgica à clara de ovo, a camarão, a dipirona, algumas substâncias, pode solicitar no momento, então, do exame, um testezinho alérgico rápido. Ainda vou até além. Quando o paciente vai fazer o exame, em todas as clínicas, em todos os hospitais, já existe um questionário, onde a gente procura detectar qualquer tipo de Esse questionário, naturalmente, é lido pelo médico ou pelo técnico em radiologia antes de fazer o procedimento. Exatamente, e o paciente assina, confirmando as informações. Então, Gracilene, você que é de Timon, sente todo dia dor de cabeça, toma antibiótico, não passa, toma outros remédios, não passa, tem medo de fazer a ressonância? Não tenha medo não é por causa disso que vai acontecer com você, é só tomar todas as medidas de segurança necessárias, como disse aqui o doutor Pedro. Isaías é lá do Lorival Parente. Já fiz alguns exames, doutor, e sempre tomava contraste, mas na 4ª vez que fiz, senti que a pessoa aplicou muito rápido, então comecei a ter náuseas. Isso pode acontecer? É verdade. A administração do contraste tem que ser feita de maneira tranquila. A gente tem que cuidar, inclusive, a temperatura do meio de contraste. Geralmente ele é acondicionado no warm-up, há um aquecimento para ficar a temperatura do corpo. E a administração tem que ser cuidadosa. Existem várias manifestações que podem anteceder uma alergia. A alergia pode ser de várias intensidades, né? Então, quando a alergia se manifesta de maneira, vamos dizer assim, menos intensa, a manifestação pode ser apenas uma náusea ou então um vômito, alguma coisa assim. Simples. A Cássia do Parque Aliança, uma criança de 7 anos, doutor, pode fazer ressonância e tomar contraste? Pode, não há contraindicação, ao contrário. Precisa saber qual é a indicação de fazer ressonância. É um método que, antes de se fazer uma ressonância, existem vários outros procedimentos. Por exemplo, uma criança mais jovem pode fazer, recém-nascido, pode fazer ultrassonografia, que pode chegar a bons resultados. Então, existem vários exames, antes de chegar à tomografia e à ressonância, que podem evitar que seja feita a ressonância. Mas, havendo a indicação, sem dúvida nenhuma, a ressonância tem se mostrado um meio eficiente de fazer o diagnóstico. Muito bem, doutor. Muito obrigada pelas explicações, pela presença aqui. Continuo às suas ordens e eu quero informar, inclusive, que nós estamos lá na coordenação da radiologia do Hospital Getúlio Vargas e até hoje não aconteceu nenhum tipo de reação adversa ao gadolínio na ressonância magnética. E a gente tem um movimento que está crescendo, né, na medida que foi instalado há pouco mais de um ano. E eu procurei, antes de vir aqui, me informar nas clínicas de Teresina, que fazem muitas ressonâncias diariamente,
E não há nenhum tipo de relato, de informação Portanto, um de exame pacientes. seguro, os pacientes Com podem certeza, continuar é um fazendo exame seguro normalmente. O que aconteceu e que em deve ser Campinas, acompanhado pelo médico radiologista. tomando todas as medidas necessárias para que você não tenha nenhum problema. O que aconteceu em Campinas foi uma fatalidade, mas nós precisávamos, até para ouvir um médico aqui, uma pessoa que entende, que vive esse dia a dia, ter essa atitude de mostrar para você o que é o exame, qual a importância do exame para o diagnóstico, o tratamento das doenças e a segurança que envolve também a realização da ressonância e da tomografia, que são exames parecidos, né? A ressonância bem mais completa. Obrigada, doutor Pedro. Eu que agradeço Bom dia e, para o como senhor. sempre, estarei às ordens.